Ministro, o senhor me ouve bem? Boa tarde. Boa tarde, amigos e amigas da Rádio Chapada. É um prazer enorme. Eu quero iniciar primeiro agradecendo a oportunidade e segundo pedindo desculpa pelo atraso. Eu acabei de sair de uma reunião com o presidente de Lula e com vários ministros e em função disso eu não pude entrar no horário combinado, mas minhas desculpas. Mas estamos aqui para bater o papo e conversar com vocês da rádio e com a população aí de Ceabra e da região. Muito bem, ministro. Agradecer mais uma vez a sua presença, acho que é importante. A gente tem as obras, né, e os projetos do governo federal com o senhor à frente. A gente vai falar muito sobre essa questão do PAC, tanto aqui em Ceabra como em algumas cidades da Chapada Diamantina. E tem também uns temas relevantes, eu estava até conversando com a assessoria, que a gente tem que tratar em se tratando de barragem, né? A gente tem Lagoa da Boa Vista, Gado Bravo, mas acho que é importante essa oportunidade de estar falando com o senhor. A gente tem o investimento do novo PAC, né, aqui em Ceabra. Eu queria que o senhor explicasse um pouco para quem está nos ouvindo o que é esse programa, ministro. O PAC é Programa de Aceleração do Crescimento. O presidente Lula lançou para reunir e fazer um planejamento de Estado, um planejamento do governo brasileiro, em parceria com os estados e com os municípios, para fazer investimentos na educação, na saúde, na infraestrutura, em portos, aeroportos, rodovias, enfim, para construir os pilares e os investimentos necessários para cuidar das pessoas, cuidar do presente e do futuro desse país. E, portanto, nós fizemos o primeiro lançamento ainda no primeiro ano do governo do presidente Lula, em 2023. Na Bahia são 106 bilhões de reais que nós temos de investimento. E aí em Ceabra nós anunciamos agora a nova etapa do PAC, que contempla, e eu gostaria de destacar aqui, uma policlínica regional. Nós que já tínhamos construído aí a maternidade regional de alta complexidade, já tínhamos construído o Hospital da Chapada em Ceabra, e agora chegamos com a Policlínica Regional, com a parceria do presidente Lula com o governador Jerônimo. A Policlínica, com certeza, várias pessoas de Ceabra já fizeram o exame na Policlínica, e a da Chapada atualmente é atendido pela Policlínica de Itaberaba. São 26 policlínicas em funcionamento na Bahia e elas são regionais. Mas o presidente Lula resolveu reforçar essa política para garantir os exames e as consultas com os especialistas, e regiões que as distâncias eram grandes, como aí de Itaberaba até Ceabra, nós resolvemos subdividir e criar uma segunda policlínica na região. Então, a de Itaberaba continua seu atendimento e nós vamos construir a de Ceabra. Quando a de Ceabra estiver pronto, o município de Ceabra e a micro-região aí do entorno de Ceabra passará a ser atendido por essa policlínica regional de Ceabra. Isso é muito importante, porque isso significa que teremos mais exames para Ceabra e para as cidades vizinhas, teremos mais exames para Itaberaba e as cidades vizinhas, porque nós passaremos a ter 2 equipamentos ao invés de um, ou seja, o de Itaberaba, que continuará funcionando, e quando a obra estiver pronta em Ceabra. Então, é exame de tomografia computadorizada, ressonância magnética, endoscopia, colonoscopia, exames de rastreamento de câncer, exames do coração, enfim, vários exames que a população passa a ter direito. Como também um CAPS, um Centro de Atenção Psicossocial, que também o município de Ceabra vai ser contemplado e será construído aí em Ceabra. Então, com isso, a gente fica feliz porque vai transformando o Ceabra num polo regional de saúde aí da micro-região do entorno de Ceabra. Isso é importantíssimo. Se a gente olhar a Chapada inteira,
a gente passa a ter aí 2 polos regionais. Um em Itaberaba, que tem um hospital regional, que nós também fizemos, tem a policlínica, e Itaberaba também está construindo uma maternidade de alta complexidade, e Ceabra já tem a maternidade, já tem o hospital, e agora ganha a policlínica, ganha a CAPS, e, portanto, passa a ter uma condição muito melhor para a população. Nós já temos em andamento aí a creche. Hoje pela manhã eu falei com o prefeito, quero mandar um abraço para ele aí. Ele está licitando já a creche, uma creche também do PAC, que está em andamento, tem uma em andamento, e outra ele está iniciando a construção, e mais um centro de cultura, que também será construído em parceria com o governo do Estado e com o presidente Lula, através do PAC. Ministro, você falou sobre o CAPS, a gente trouxe um assunto, a gente tem muito aqui na Chapada Diamantina, apesar das pessoas, né? Nossa Chapada ela é muito bonita. Isso. Mas a gente tem muita gente com problemas psicológicos. A gente trouxe até um exemplo disso. O CAPS ele vai servir para a Ceabra ou para a região? O CAPS ele é municipal. O equipamento CAPS ele é municipal, mas o SUS tem um conceito que ele é do povo brasileiro, né? Então, qualquer brasileiro que chega em qualquer cidade, ele é brasileiro, ele tem que usar o SUS. Então, se eu sou baiano, chego em São Paulo, eu tenho direito a ir uma unidade do SUS, tanto faz uma policlínica do SUS, um CAPS ou um hospital, se atende o SUS, eu tenho acesso. Então, apesar de estar em Ceabra, ser voltado para a população de Ceabra, se chegar alguém de qualquer cidade vizinha e precisar de atendimento, ele tem acesso, assim como um paulista, se chegar na Bahia, terá direito a acessar os equipamentos do SUS. Sobre as cidades da região, indo para Palmeiras, né, que fica aqui ao lado de Ceabra, também vai estar recebendo uma unidade de saúde, né? Uma unidade básica de saúde. Sim. Ceabra recebe uma UBS, então são vários municípios. Nessa etapa agora, nós estamos atendendo 114 unidades básicas de saúde. Já tínhamos atendido na primeira seleção vários municípios, e agora atendendo mais 114 municípios com UBS, uma delas para Palmeiras, e mais o que a gente chama de equipamentos para a saúde, para o UBS, onde nós botamos, por exemplo, alguns equipamentos que farão exames, farão teleconsulta na UBS. Nós estamos equipando os postos de saúde no Brasil com equipamentos para fazer teleconsulta. Qual o objetivo disso? Que a UBS possa, eu diria, subir a escadinha da complexidade da saúde, né? Que ela possa fazer alguns exames, aqueles exames básicos. Por isso nós estamos botando esses equipamentos na UBS, equipamentos que fazem exame na hora, exame de sangue, outro tipo de exame, e fazendo também a possibilidade de teleconsulta. Então, eventualmente, o prefeito, a prefeita pode organizar, às vezes, um especialista que não tem aí em Ceabra, mas tem em Salvador, tem em São Paulo, ela poderá fazer uma teleconsulta a partir do posto de saúde da família. Então, essa é uma inovação no SUS do Brasil, onde nós estamos equipando os postos de saúde para que eles possam também começar a fazer o teleatendimento, possibilitando que mesmo lugares distantes, mesmo as comunidades rurais, onde tem uma unidade básica de saúde, a população, sem sair daquele distrito, daquela localidade, possa fazer uma consulta, uma teleconsulta com um especialista que pode estar em Salvador, pode estar em São Paulo, pode estar em qualquer lugar do Brasil. A gente tem audiência também, né? Os amigos que estão nos acompanhando em Iraquara, deixar um abraço. Gostaria que o senhor falasse, né, sobre o que tem programado aí para a cidade de Iraquara. Quais são os equipamentos contemplados ali para aquela região? A região inteira foi atendida, com várias cidades, em Iraquara, aí, mandando um abraço à nossa população de Iraquara, com saudade aí de dar um mergulho aí nas cavernas, dar uma caminhada, a saudade de grande cidade belíssima, de referência turística. Nós temos uma unidade odontológica móvel, que também é outra novidade no SUS, onde nós estamos introduzindo, porque o presidente Lula sempre foi muito preocupado com essa coisa do tratamento odontológico, né? Toda vez que ele encontra na rua, no evento, alguém com problemas de saúde bucal,
ele cobra como é que está o funcionamento do sistema de odontologia nas UBS, na Unidade Básica de Saúde. Por quê? Porque ele introduziu em todas as unidades básicas de saúde a chamada cadeira do dentista, né? Dependendo do tamanho da unidade básica, tem uma cadeira, pode ter 2 cadeiras de dentista, para fazer o tratamento de dentes das pessoas nas UBS. Mas tem lugares que são muito distantes, então a gente resolveu, para dar acesso a todo mundo, além das UBS, que tem as cadeiras de dentista, nós criamos essa unidade odontológica móvel para lugares mais distantes, distritos, localidades, que a unidade móvel possa chegar lá sem necessariamente a pessoa sair da sua localidade, da sua comunidade. Então, nós também estamos atendendo vários municípios, um deles Iraquara, com esse equipamento. A procura é grande e nós fizemos, por isso, o recurso não dá para atender todos os municípios do Brasil, mas nós estamos disponibilizando, inclusive, a ata de registro de compra para que estados e municípios que queiram adquirir ou financiar, estamos oferecendo financiamento também, possam adquirir. Mas no caso de Iraquara, ela foi contemplada com ônibus escolar também, com ambulância do SAMU, com esses equipamentos de OBS que eu falei e também com equipamentos de teleconsulta. Além, evidente, nós não estamos falando aqui, mas do Minha Casa Minha Vida, que praticamente todos os municípios do Brasil têm alguma construção. E sexta-feira agora, inclusive, nós abriremos, e aí vale para a SEABRE, vale para todos os municípios da Chapada, nova inscrição para construção das casas na zona rural e nas cidades pelas entidades, né? Então, será aberto o cadastro. A partir do dia 18 de agosto, as pessoas já podem se inscrever, as entidades que querem ajudar, junto com o prefeito, a prefeita, a construir casa na zona rural e na cidade, pode se inscrever na Minha Casa Minha Vida Rural e entidades. E também divulgaremos na sexta aqueles municípios que pediram casas através da prefeitura, que chama FINIS, o programa, nós divulgaremos o resultado na sexta-feira. Então, várias cidades da Bahia e da Chapada também estão contempladas com isso. Programa Criança Alfabetizada, o senhor que falava muito, né, nos palanques, esteve comigo também no jornal há cerca de uns 4 anos e falava muito sobre a questão da educação, a referência que é a sua mãe. Fala pra gente sobre desse programa Criança Alfabetizada, ministro. Olha, eu quero primeiro agradecer a sua pergunta aí, viu, que para mim é muito, muito importante. Eu costumava, no exercício do mandato, 8 anos, se referir, como você diz, muito à minha mãe, porque eu nasci e cresci até os 20 anos de idade vivendo no morro, numa favela. Minha mãe era doceira, dona de casa, e quando não tinha encomenda de doce, de bolo, de salgado, ela ia fazer faxina na casa dos outros para poder ajudar a botar comida em casa. E algumas vezes eu ia ajudá-la a limpar a casa dos outros para a gente poder comer e ganhar um dinheirinho para comprar comida. Mas minha mãe sempre dizia para os filhos, isso nunca me saiu da cabeça: só tem um jeito de vocês terem uma vida melhor do que essa que a gente vive aqui. Só tem um caminho, não tem 2. É estudar, estudar e estudar. Isso, graças a Deus, ela conseguiu formar todos os 4 filhos com essa concepção, apesar de ela só na época chamava primário, né? Hoje chama ensino fundamental. Ela só tinha o equivalente ao ensino fundamental hoje, mas ela e meu pai tinham uma consciência muito grande da importância dos filhos. E ela sempre sentava com os filhos, desde pequenininho até os filhos graúdos, para acompanhar os estudos do filho. E eu sempre peço aí aos prefeitos, prefeitas, aos pais e às mães que deem atenção a isso. E o presidente Lula também é preocupado com isso. Por isso ele lançou esse programa de alfabetização na idade certa. O que significa isso, você que está me ouvindo? Está comprovado no mundo inteiro, pode ser brasileiro, chinês, japonês, alemão, espanhol, uma criança, quando ela é alfabetizada corretamente, na idade certa, e chega no 2º ano
do primário, né? Hoje é fundamental, e ela sabe ler e escrever bem no segundo ano, quando conclui o segundo ano, ela está sabendo ler e escrever bem, essa criança tem um desenvolvimento intelectual, essa criança tem uma vida escolar muito, muito melhor do que outra criança que vai para o terceiro ano, vai para o quarto ano, com dificuldade na alfabetização e na escrita e nos números. Por isso, o presidente lançou esse programa, Alfabetização na Idade Certa, lançou um prêmio nacional para os prefeitos e prefeitas, está colocando dinheiro para ajudar os municípios a capacitar professores. Nós anunciamos mais 500 creches a semana passada e mais escolas infantis para ajudar os municípios à alfabetização, para que a gente supere essa condição atual. Então, recentemente, semana retrasada, saiu o resultado desse ano, e a gente está monitorando ano por ano, para ver os municípios de melhor desempenho no Brasil e para ver municípios que precisam melhorar, que estão nas últimas posições. Por exemplo, na pesquisa, na avaliação que saiu esse ano, a capital brasileira com melhor desempenho foi a capital Fortaleza, lá no Ceará. Foi a capital de melhor desempenho, com mais de 80% das crianças no segundo ano já sabem ler, escrever e manipulam os números com a habilidade necessária. E, por exemplo, a nossa capital, a capital da Bahia, Salvador, infelizmente ficou em último lugar na classificação, com apenas 36% das crianças sabendo ler no segundo ano. Ou seja, isso é importante, por isso eu agradeço a sua pergunta, porque eu acredito que a alfabetização e a educação dos filhos é responsabilidade do presidente, é responsabilidade do governador, é responsabilidade do prefeito, mas também é responsabilidade da família. É um mutirão, todo mundo tem que dar as mãos para alcançar uma melhoria na educação no nosso país. Eu gosto de dizer que, se você olha a China 30 anos atrás, 40 anos atrás, a China era muito menor a economia do que o Brasil. A indústria da China era muito menor do que a do Brasil. Só olha a Coreia do Sul, era muito menor do que a do Brasil, era muito mais pobre do que o Brasil. E olha hoje esse país, 40 anos depois, a China é 10 vezes a economia brasileira, a Coreia tem uma qualidade de vida e uma riqueza muito maior que o Brasil, porque esses países focaram, priorizaram, houve uma grande mobilização nacional a favor da educação, do investimento em pesquisa, em ciência, em tecnologia. Por isso, eu gostaria de reforçar, contando com a audiência de vocês, para todo mundo que estiver nos ouvindo, o avô, a avó, o pai, a mãe, o tio, senta com a criança, acompanha os estudos dele, ajude em casa, vá na escola, veja como é que está o funcionamento da escola, conversa com o prefeito, com a prefeita. Todo mundo precisa se mobilizar para a gente melhorar e, com fé em Deus, daqui a alguns anos a gente está muitos degraus à frente e, com isso, a gente vai melhorar o nosso país, melhorar a nossa cidade, melhorar a vida das pessoas, porque a educação é o que transforma a vida das pessoas. A educação transformou a minha vida. Eu saí de uma família muito pobre, de um pai metalúrgico, de uma mãe doceira, faxineira, e eu, por dezenas ou centenas de vezes, fui ajudar minha mãe a ir para a casa dos outros, o banheiro dos outros, e o que transformou a minha vida foi a educação. E, portanto, a educação pode transformar a vida do povo brasileiro, das crianças, por mais humilde que seja, da zona urbana ou da zona rural, e depende só de nós, depende da prefeitura, é evidente, depende do prefeito, depende da secretária de educação, depende da professora, mas também depende da família, todo mundo se mobilizando junto. Então, eu gosto de, toda entrevista que eu faço, fazer esse pedido, esse reforço, que vale muito a pena. Eu não poderia perder a oportunidade, ministro, como a gente tinha agendado essa entrevista para hoje, trazer, é claro, essas informações que são importantes, né, do governo federal, PAC, a parte da sua pasta, do ministério. E hoje, lembrando, Carla, eu fiquei, poxa, era para a gente entrar às 12h05,
presidente Lula chamou o ministro agora para uma reunião, provavelmente é para falar de tarifaço. Imagina, como é que vai vir o humor do ministro, né? Porque a nossa última entrevista, meu último papo com o ministro, ele era então governador na época. E era aquele clima de política, né? De campanha. E o clima estava meio quente. Hoje eu percebo que você está com humor tranquilo, né? Tá bacana, parece que a reunião foi boa com o presidente Lula. Então vou aproveitar aqui já para perguntar. A gente tem aqui, ministro, uma obra que é muito importante na nossa região, que é a barragem de Baraúnas, né? Que também faz parte do novo PAC. Só que assim, ela foi lá no teu governo, né? Quando o senhor era governador do estado, o senhor autorizou essa obra e a gente está ainda esperando o final dessa obra. Eu acho que seria muito importante essa nossa conversa, principalmente para quem mora em Ceabra, em Boninal, em Piatã, que irão utilizar dessa água, e eu sempre comento aqui no nosso programa que quando eu vejo chuva aqui na nossa região e água indo embora, me dói no coração, porque eu já esperava essa barragem. E eu queria ouvir do senhor, além de ter começado lá atrás, né, em autorizar dessa obra, hoje como ministro, e a gente tem a participação do novo PAC. Como é que está essa obra? Tem um prazo para inauguração? Se o senhor tiver a possibilidade, eu gosto muito de trabalhar com datas. Se tiver essa possibilidade de nos trazer uma data sobre a questão dessa barragem. Essa barragem, ela está... Uma barragem, ela às vezes é toda de concreto, às vezes ela tem uma parte de concreto, tem outra parte que é de massa de barro, né, com todo um tratamento, e essa é um misto das duas, né? A parte de concreto, a parte toda de concreto, ela já está pronta, ela está sendo executada hoje as partes laterais, que é de maciço, de barro, e há uma previsão agora para setembro da conclusão dessa barragem, e infelizmente algumas obras no Brasil a gente acaba dando azar, ganha uma empresa que abandona a obra, e a gente tem que relicitar, e tem toda uma burocracia para relicitar, e, portanto, mas finalmente a obra agora está andando rápido. Se a gente considerar a execução total física, né, temos 86% de execução, a parte, como eu disse, de concreto está 100% executada, e a parte, vamos chamar de terra, está 47% executada, e tem previsão aí para setembro a gente está com ela concluída, agosto, setembro de 26 ela está concluída, ou seja, mais um ano aí, e ela vai estar concluída com todo o sistema de água feito. E ela é importante, como você disse, ela é muito importante para o desenvolvimento de Ceabra e da região para poder ter água disponível. E água é vida, água significa toda a possibilidade, seja para turismo, seja para agricultura, seja para abastecimento humano, para indústria, agroindústria. Então, a água é que viabiliza tudo. Então, com fé em Deus, em agosto do ano que vem, no máximo, nós teremos essa obra concluída. Amém. Outra pergunta também. A população de Ceabra aguarda a obra da estrada vicinal da Lagoa da Boa Vista, também para o Gado Bravo, né? Gado Bravo. Foi uma promessa de campanha, inclusive, até agora não virou realidade. E a gente, quando passa ali na região de Gado Bravo, de Lagoa da Boa Vista, o pessoal fica preocupado. E assim, tendo essa oportunidade de falar com o senhor hoje, eu acho que eu não poderia perder essa chance de fazer esse questionamento. Afinal, o senhor esteve aqui em Ceabra, falou sobre isso, e acho que é um momento importante até para os moradores daquela região ouvir e entender como é que está o processo. O senhor tem alguma novidade sobre esse assunto? Vou aproveitar seu bom humor. Foi prometido no palanque. O que é que a gente tem de hoje, ministro? Olha, eu já anotei aqui, porque eu, em função das minhas atividades hoje, eu estou focado aqui nas ações que elas são de execução ou de recursos do governo federal. Essa daí é um compromisso nosso, do nosso grupo, mas ela é de execução aí, de parceria com o governo do estado. Eu já anotei aqui que eu vou passar um zap já assim que terminar a entrevista para o governador Jerônimo, e vou pedir aí que ele lhe prestigie com uma entrevista, ele atualizar também as informações, ou o secretário de Infraestrutura
estadual para ele lhe passar as informações. Já anotei assim, aqui terminar a entrevista, eu já vou passar um zap Opa, para ele e para o secretário, pedindo que ele lhe acione. muito obrigado. Fale sobre energia de graça. É um programa também do governo, né? Da energia, sim. E eu chamo a atenção, é você que está me ouvindo aí, que você que tem a conta de luz, você quer saber se você tem direito a esse benefício ou não? Olhe para a sua conta de luz, de energia, pega aí sua conta mensal. Se você tiver um consumo no mês, na sua conta lá, até 80 quilowatts, você não pagará mais energia a partir agora do mês de julho e agosto, não pagará mais energia. A sua conta será zerada, será pago pelo governo federal. Se você consumir de 80 até 120 quilowatts, você passa a ter um desconto bastante razoável na sua conta de energia. Com isso, nós vamos beneficiar 60 milhões de brasileiros terão o benefício ou da conta zerada até 80 quilowatts ou do desconto do consumo entre 80 e 120. Então, esse é um programa que o presidente Lula criou para ajudar as pessoas de menor renda, de menor consumo de energia, para que elas possam ter a segurança energética, a garantia de que não vai faltar energia na sua geladeira, não vai faltar energia dentro da sua casa, não vai faltar energia para ter uma lâmpada acesa dentro de casa, de carregar o celular, que eu sei hoje que as pessoas de ligar a televisão, então, por menor que seja a renda da pessoa, é uma ajuda do governo federal para que todas as pessoas tenham um mínimo da energia necessária à sua sobrevivência. Fala pra gente sobre o tarifaço. Ontem Donald Trump bateu o martelo. Teremos 7 dias, a gente tem o resultado. Como é que a gente já deu tempo do governo avaliar o real impacto, né, desse tarifaço? O senhor saiu agora de uma reunião com o presidente Lula. Primeiro eu quero destacar aí a população de Ceará e da Chapada, que não acompanha o dia a dia, as pessoas estão no seu cotidiano, na sua vida normal, não acompanham, é evidente, essas relações entre os países, as relações diplomáticas. E eu quero informar as pessoas que todo esse episódio é algo inacreditável, surpreendente e inédito na relação entre os países, porque o presidente dos Estados Unidos não enviou nenhuma correspondência ao presidente Lula, nem por e-mail, nem por fax, nem pelo Zap, por nenhum instrumento. Ele apenas publicou uma carta no Twitter dele, tentando se intrometer nos assuntos internos do Brasil, coisa que na história da humanidade isso não é comum. Ou seja, provocado provavelmente que foi, ou induzido ao erro pela família do ex-presidente, do Bolsonaro, o filho dele está lá, ele fez uma série de declarações e de afirmações, primeiro impróprias, primeiro se referindo a um julgamento criminal que o Bolsonaro está respondendo, porque ele tentou dar um golpe de Estado no país, ele organizou, ou tentou organizar o assassinato do presidente do TSE na época, tentou organizar o assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, e isso dado o testemunho dos militares que trabalhavam com ele, que foi escolhido por ele para ser assessor dele, e que eles estavam organizando esse golpe de Estado. E, portanto, hoje, depois de um processo de investigação, com depoimento de vários assessores deles, que confessaram que estavam organizando esse crime, ele está sendo julgado. Pois bem, o filho dele foi lá para os Estados Unidos e está fazendo um inferno contra o Brasil, traindo o povo brasileiro e prejudicando o Brasil. E a segunda coisa que tinha na carta do presidente americano era comentários também inapropriados sobre dizendo que o Brasil não deveria regular nem fiscalizar as chamadas Big Techs, que são as redes sociais, né? Tem várias dessas redes, a maioria delas são de empresas americanas, e o Brasil, assim como outros países, está
discutindo e preparando a legislação para regular essas empresas. Por quê? Infelizmente, algumas dessas empresas que operam aí, esses aplicativos que estão no nosso celular, no nosso tablet, no nosso computador, crianças, por exemplo, têm acesso gente que pratica pedofilia, gente que quer fazer tráfico de criança, gente que coloca filmes ensinando a matar, a roubar, a fazer tráfico. Ou seja, as piores coisas possíveis estão tudo nesses aplicativos disponíveis, muitas vezes para criança, para adolescente. E o Brasil está afirmando uma legislação, uma nova legislação, onde diz que as plataformas digitais são responsáveis por aquilo que elas divulgam. Por exemplo, você é um locutor de rádio, você trabalha numa rádio, você imagine se a rádio começar a botar no ar alguém ensinando a fabricar uma bomba para explodir um hospital, para explodir uma escola. Imagine se você botar no rádio uma propaganda, um convite para prostituição infantil. Então, a rádio vai ser processada, vai ser responsabilizada. E essas plataformas digitais, eles querem dizer o seguinte: eu não tenho nada a ver com isso. A responsabilidade é de quem botou o anúncio aqui, não é minha. Claro que é deles, e eles têm como controlar, assim como se você abrir a rádio para um pedófilo convidar crianças para o crime, a rádio será responsabilizada. Então, é a velha frase, né, que o que é crime na vida real também é crime na vida digital. E, por incrível que pareça, algo que não tem nada a ver com o povo americano, nem com o presidente americano, que é a lei brasileira sobre isso, ele quer se meter nisso. E, por último, vinha falando dessa questão das tarifas comerciais, com outra inverdade. Ele botou na carta que os Estados Unidos são prejudicados com o comércio com o Brasil. Ao contrário, nos últimos 15 anos, os Estados Unidos tiveram um superávit, ou seja, um ganho na relação comercial com o Brasil de mais de 400 bilhões de reais. Ou seja, quem perde na relação comercial entre Brasil e Estados Unidos é o Brasil, que tem déficit comercial com os Estados Unidos. Ou seja, o Brasil compra mais dos Estados Unidos do que vende para os Estados Unidos. Então, ele fez também uma informação que não corresponde à verdade, longe disso. E fez de forma unilateral o anúncio de taxas absurdas. Ontem saiu, vamos dizer assim, o decreto dele, onde, apesar de tirar alguns setores da tarifa, deixou diversos outros setores que impactam empregos e empresas brasileiras. Então, nós estamos discutindo várias medidas que, se não houver um processo de negociação, elas serão anunciadas nos próximos dias, medidas de forma pensada, planejada, sem nenhum tipo de arrobo, mas nós não abriremos mão da nossa soberania, não abriremos mão da defesa do trabalhador brasileiro, não abriremos mão da defesa do emprego no Brasil e das empresas brasileiras. Pode ser empresas pequenas, empresas médias ou empresas grandes. O governo brasileiro, o presidente Lula, manterá a defesa do povo brasileiro contra aqueles que, inclusive, estão nos Estados Unidos traindo o povo brasileiro. Eu não consigo imaginar que um deputado, como é o filho do Bolsonaro, que foi eleito deputado pelo povo brasileiro, está lá traindo e tramando para prejudicar o povo brasileiro. Mas nós estamos firmes, vamos de forma muito cautelosa discutindo diversas medidas, e entre essas medidas estará a busca por intensificar a relação comercial do Brasil com o resto do mundo. Só para ilustrar, lá atrás, no primeiro mandato do presidente Lula, quando ele entrou, o Brasil tinha mais de 25% do comércio do Brasil era com os Estados Unidos, mais de 25%. Então, o Brasil era muito dependente dos Estados Unidos.
Ao longo do primeiro mandato do presidente Lula, do segundo e agora do terceiro mandato, também da Dilma, o Brasil buscou diversificar seus parceiros econômicos. Então, o Brasil hoje vende para o mundo inteiro, para diversos países do mundo e compra também do mundo inteiro. Com isso, os Estados Unidos hoje representam apenas 12% do comércio internacional do Brasil. E nós vamos trabalhar para diversificar ainda mais e diminuir ainda mais essa dependência do comércio americano e, com isso, preservar o Brasil e correr menor risco, toda vez que aparecer alguém disposto a tomar medidas que não se sustentam do ponto de vista das relações comerciais internacionais. Mas o presidente está firme, está sereno, mas não vai abrir a mão de defender o povo brasileiro. Para eu fechar, qual o pensamento aí do ministro para o pleito eleitoral? A gente vai ter eleição aí em breve e o ministro pretende estar entrando como candidato ao Senado da Bahia? Deve não, ainda é o ano que vem, temos um ano ainda. É isso, ano que vem, mas, né? Mas assim, é o ano que vem. Deixa eu dizer, eu acho assim, que o Brasil tem eleição de 2 em 2 anos. Em ano ímpar nós não temos eleição, temos eleição em ano par. E eu digo sempre para as pessoas, ano ímpar é ano da gente falar só de trabalho. Deixa para falar de eleição no ano par, que é o ano da eleição. Mas eu sei, muitas vezes, da ansiedade da imprensa que quer sempre antecipar o tema. Então, meu nome está colocado como possível candidato ao Senado. Eu botei meu nome disponível, falei com o presidente Lula, mas só vou tomar uma decisão final lá para fevereiro, março do ano que vem, porque se eu for ser candidato, eu tenho que sair do governo no máximo final de março, porque a lei diz isso, a lei, quem quer ser candidato não pode... tem que sair do governo 6 meses antes do governo. Mas eu quero aqui aproveitar a sua audiência e dar uma notícia boa, fresquinha, que saiu hoje, que mais uma vez saiu a taxa de desemprego do último trimestre, dos últimos 3 meses, e mais uma vez o presidente Lula mostra que, além de trabalhar muito, ele também tem muita sorte e muito acerto, né? O Brasil hoje registrou a menor taxa de desemprego da história do Brasil. 5,8% é a taxa que saiu hoje do último trimestre. Então, nunca na história do Brasil tivemos uma taxa tão baixa de desemprego. Isso é bom, significa que mais pessoas estão tendo a oportunidade de trabalhar e vamos continuar trabalhando para reduzir ainda mais. E, além do desemprego estar baixo, nós estamos com a maior massa salarial da história do Brasil. O que é massa salarial, Rui? É o somatório de todos os salários do Brasil. Somando o salário de todos os trabalhadores, nós temos hoje a maior massa salarial da história do Brasil. Então, graças a Deus, a vida está melhorando do povo brasileiro e o preço dos alimentos voltou a cair bastante. O preço da carne está caindo e o brasileiro vai melhorando seu poder aquisitivo, melhorando sua vida. E nem tudo acontece com a varinha mágica do Harry Potter, as coisas acontecem com trabalho, com dedicação. Muito bem, ministro. Agradecer pelo nosso papo, aproveitar que a gente está no ano ímpar, lembrar mais uma vez o senhor aí lá da Lagoa da Boa Vista e Gado Bravo. Já anota aí, avisa o governador. Já está anotado aqui, pronto, já está anotado. Perfeito, perfeito. Obrigado, ministro. Um abraço. Um abraço, obrigado.